eu sou o Vitor Damasio e esse é o VDcast, o podcast para você que vive ou quer viver dos seus negócios digitais. E no episódio de hoje do VDcast, você vai conhecer um grande amigo meu, Rafael Galdino. Ele é empresário e ajuda experts a expandirem, criarem e expandirem seus negócios para múltiplos 8 dígitos. E não com uma só estratégia, mas com diversas estratégias. Então aqui a gente vai falar dessa visão holística que ele tem de negócios. E aí, Gal, como é que você tá, meu amigo? Fala, Vitão! Que prazer, que honra e que privilégio tá aqui no VDcast. Cara, eu tô animadaço aqui pra gente bater esse papo e conversar. Prazer é o meu amigo. Prazer é o meu. Feliz de finalmente a gente conseguir agendar essa nossa conversa. E, cara, eu falei aqui pra galera que você ajuda a galera a ultrapassar os múltiplos 8 dígitos de faturamento. E a gente sabe que o papel aceita qualquer coisa, né? E qualquer idiota poderia falar isso, né? E o que faz você poder falar isso e falar grosso? Falar e confirmar essa sua transformação. Conta um pouquinho da sua experiência nesses anos pra galera entender quem que eles estão ouvindo. Beleza, Vitão. Assim, se eu for falar tudo, eu acho que a gente vai passar aqui uns 40, 50 minutos pra falar, porque não vinha há 2 anos atrás, nem há 3 anos atrás, né? Eu nasci há 10 mil anos atrás, tá ligado? Cara, a galera chama a gente de dinossauro, né? Não, mas eu não gosto não, cara. Não curto essa parada de dinossauro não, velho. Parece que a gente é velho, antigão, né? Não parece não, Gal. A gente é mais novo, cara. Mas a gente é mais novo, cara. Mas a gente olha aí como é que... Olha, você tá mais bonito do que há 5 anos atrás, pô. Você tá maluco? Isso é verdade. E você também. Então, inclusive, vale dizer... Dinossauro vai ficando velho, pô. Ó, pena que a galera do podcast não tá vendo, né? Mas o Galdino não só tá mais bonito do que 5 anos atrás, mas tá com mais cabelo também. Pô. A galera do YouTube vai poder ver. Tá massa, show de bola, Vitão. Massa, cara. O que acontece, né? Eu, aos 18 anos, eu passei na faculdade de informática. E aí, cara, o que acontece? Eu comecei a fazer as disciplinas, as cadeiras, e, pô, massa, legal, passei em todas as disciplinas. Só que na frente da faculdade, depois do primeiro semestre, tinha um bar. E eu comecei a frequentar o bar. E aí a minha fazia faculdade... isso também. Na minha época eu fazia fazia isso também? Oh. Pô, mas só que eu frequentei o bar e eu deixei de lado a faculdade. E eu passei quase 7 anos, eu tava para ser jubilado, ou seja, perder lá a faculdade, alguma coisa desse jeito assim. Até que eu falei assim, cara, hoje é o dia do chega. Sabe aquele dia do chega que você não aguenta mais? Então meio que eu, tipo assim, não vou mais pra faculdade, eu não vou mais pro estágio que eu tava tendo de analista de programação, de assistente de programação. Cara, e aí eu fui parar no multinível. Então isso com 27 anos eu fui parar no multinível. Cara, o multinível pra mim foi uma escola grande, gigante, porque lá eu entendi como o cara vendia, como o cara persuadia, como o cara se portava no palco. E eu ia lá, mas eu não conseguia cadastrar ninguém, eu não conseguia vender ninguém, nada. Mas eu só ia pra assistir o treinamento, eu era viciado pra assistir o treinamento. E o treinamento era barato na época. Técnicas, estratégias. Isso, o treinamento era barato, 10, 15 reais todo final de semana, então tava lá sentado na primeira cadeira aprendendo com aqueles caras. Só que aí teve um detalhe interessante, naquela época eu vendia babosa, aloe vera, que é coisa pra cabelo, né, esse tipo de coisa. E aí eu pensei assim, pô, vou vender alguma coisa na internet. E aí tudo começa quando eu comecei a comprar alguns livros de venda direta. Lá dentro da venda direta eu descobri que tinha marketing, e dentro do marketing eu descobri que tinha o marketing digital. E eu comecei a acessar as plataformas do Orkut para começar a vender babosa e aloe vera, e comecei a ter um pouco de sucesso. Aí depois deu certo, cara, deu certo, cara. Deu certo, porque eu entrava nas comunidades dos caras que queriam babosa e eu só comentava lá e falava. Cara, eu sei que, beleza, eu vou criar um blog. E aí comecei a criar um blog. E aí eu pensei assim, cara, eu vou criar um blog e eu vou começar a aprender a escrever artigos que possam ranquear. E fui estudar SEO. Então tudo ali foi muito autodidata naquele tempo. Era tipo 2000, algumas vezes eu vou interromper 2008. você, tudo bem? Tá, algumas vezes tudo a gente bem. vai fazer essa troca, porque um dos meus papéis aqui no VDcast é traduzir as coisas pra galera que tá ouvindo às vezes pela primeira vez. O Gal acabou de falar SEO. O que é SEO? Você escreve SEO. Isso significa Search Engine Optimization. O que é isso? Otimização para motores de busca. Sabe o Google? O Google é um motor de busca. E tem vários outros, né? Apesar de que o Google tomou espaço da galera e hoje a gente só fala em Google mesmo. Mas lá atrás, quando esse termo nasceu, eram várias outras ferramentas, né? E o que é então o SEO? É você otimizar o seu conteúdo através de palavras-chave, através de tags, através de como que você coloca o título, o subtítulo, como que você povoa ali, como você cria o seu artigo, para que quando alguém procure o seu termo, ele encontre na primeira página do Google. Posso explicar assim, Galdino? Tá bem explicado? Claro,
Tá certíssimo. Então você começou irmão. a estudar SEO pra ranquear o seu blog na época. Meu Deus do céu. Isso o é meu que ano blog, isso, cara? Cara, isso era 2007, 2008. Surreal. Por aí. Cara. Surreal, surreal. E aí o que que acontece? Eu comecei, cara, isso aqui eu nunca falo, mas eu comecei a ver os caras de internet marketing, de venda direta lá dos Estados Unidos. Cara, os caras criavam lista de e-mail, sabe? Os caras criavam e-mail marketing, eu entrava no meio ambiente do cara e o cara mandava uma oferta, venda, mandava ir pro... Não era nem palestra, não sei se era binário na época. Eu ficava ali, cara, que coisa massa, ninguém faz isso no Brasil. Porra, tinha um cara sabe chamado... os nomes? Tu sabe quem era? Cara, tinha um cara chamado Jorge Salgado. Sim, mas ele era de Portugal, né? De Portugal. Ele era de Portugal, mas tinha um, não sei o que, Mark, não sei, Mark, não sei, cara, não lembro agora, não lembro. Tem o Mark Hoverson, será que é esse? Não sei se era esse, cara, não sei se era o Mark Robson, não sei. Não lembro, mas, tipo, eram os caras da internet marketing do multinível. Eram os caras da internet marketing multinível. E aí eu comecei a falar assim, cara, eu tenho que construir um negócio desse pro meu multinível. Eu tenho que pagar um negócio desse pro multinível. Só que aí eu comecei a estudar muito marketing digital. Comprar livro, naquela época não tinha curso, não tinha treinamento, não tinha nada. Em inglês ou em português, cara? Eu não falo hoje fluente inglês, só leio arrastado um pouco inglês. Então tudo era português. Então era aqueles livros bem básicos mesmo, de faculdade mesmo, marketing. Um dos livros que eu li muito, que foi o próprio livro do Conrado, né? Na época era o Google Marketing, né? Era nem aquela Bíblia, né, cara? Era a Bíblia e tudo mais. Sim. Então pra você ver aí, cara, como a gente é antigo, né? Quando a gente fala do livro da Bíblia do Conrado. Agora você entende a galera chamar a gente de dinossauro, Pô, meu amigo. velho, Eu entendo, foda, cara. né, cara? E aí o que que acontece? Eu comecei a não mais escrever sobre aloe vera no blog. Eu criei um blog para falar sobre marketing e tal. Sabe quando você começa a estudar muita coisa, quando você começa a ficar lendo até de madrugada e você fica com vontade de colocar aquilo para fora? Beleza, comecei a escrever um blog. E por que que eu comecei pelo blog? Porque era o mais fácil para mim. Era o mais fácil, era criar um blog ali no Blogspot, WordPress da vida depois, e criar aquele blog, pegar um tema e colocar lá dentro. Eu comecei a escrever. O fato foi o seguinte, como eu tinha aprendido algumas técnicas de SEO, eu consegui ranquear a palavra redes sociais em terceiro colocado naquela época. Forte, hein, amigo? E foi muito massa. Porque Nossa. chegou um e-mail de um cara que era um jornalista de uma revista a nível nacional. E aí ele falou assim, olha, eu quero fazer uma entrevista com você, porque eu estou escrevendo uma matéria, analista de redes sociais, o novo emprego. Aí eu, caraca, eu nunca tinha trabalhado. Ó, aí o que que acontece? Eu acho que já é um aprendizado aqui para quem tá escutando a gente, né? Quando a oportunidade chegar, se você estiver preparado, aconteceu. Às vezes você não precisa nem ter o resultado quando a oportunidade chegar. Mas se você estiver preparado, aconteceu. Eu não tinha um resultado, pô. Eu não tinha resultado, não. Tipo, eu vendi alguma coisa, mas não tinha um resultado. Só que eu tava preparado e eu tava no lugar certo, no momento certo, na hora certa, quando o cara fez a pesquisa. Você tava posicionado, né, amigo? Tava posicionado, exatamente. Nossa, cara. E aí o cara mandou a mensagem, mandou um e-mail. Eu respondi o e-mail e eu saí numa revista a nível nacional dando uma entrevista sobre analista de redes sociais. Em que ano isso? E, cara, isso foi 2009. Nossa, cara. E aí não quer que chame de dinossauro. Ô, gente. Quem tiver ouvindo aqui esse VDcast aqui, dá pra tirar um print no YouTube ou no Spotify, no iTunes? Tira aí um print, me marca, @Victor Damasio Oficial. Pode marcar você, Gal? Claro, pô. Como é que é? Rafael Galdino BR. @Rafael Galdino BR. E eu quero que tire um print, marque lá, Victor... Victor Damasio Oficial, @Rafael Galdino BR, e bota assim, ó, é dinossauro sim. Bota aí pro Galdino saber que ele é dinossauro e pra ele saber o quanto que a galera tá recebendo isso aqui. E gente, eu faço essa chamada do print. E por que eu faço isso, cara? Porque a gente tá gravando esse troço aqui, ó, ao vivo, no dia 7 de janeiro de 2022. Isso vai para o ar, acho que em janeiro mesmo, 2022, é por aí, não sei qual semana, né? Gravo, aí o time edita e vai pro ar um pouco depois. Só que, cara, eu gosto de acreditar que essa mídia pode vencer a prova do tempo. Então, Gal, imagina a gente, sei lá, em 2030, que seja,
e vem uma marcação, é dinossauro sim. Então, Uau. eu não sei quando que vai acontecer, mas independentemente do tempo, você tá ouvindo esse troço ainda, se o Instagram ainda existe, ou se você tá ouvindo em janeiro mesmo de 2022, marca lá o Gal, me marca pra eu saber que tá chegando em você, combinado? Show. Fala aí, Gal. Barato, Vitor. Muito top, cara. E aí, quando saiu aquela revista, eu tive uma estratégia, que foi o seguinte, pô, eu não vou trabalhar em qualquer lugar. Porque assim, se eu voltar 10 casas antes, quando eu tinha 18 anos, na época lá da programação, eu criei um site, sabia programar, então eu criei um site para cobrir festas e baladas. Então eu ia na festa, na baladinha, cobria, batia foto e a foto ficava no dia seguinte lá. E como é que eu ganhava dinheiro? Eu não ganhava dinheiro porque ali não era um modelo ainda de negócio, eu ganhava cortesia, né? E eu queria ir pra festinha, balada, Que valia mais do que dinheiro, né, meu amigo? que valia mais do que dinheiro. As menininhas ali do lado e tudo mais, vou bater foto com você e tal, não sei o que. Então, era divertido, né, naquela época e tudo mais. Sei. Posicionamento. Posicionamento. Aí o que acontece, irmão? Depois de passados esses 10 anos e tudo mais, quando eu fui. Aí essa empresa ela quebrou. Eu não consegui ter um modelo de gestão de negócio dessa empresa de site de festas e baladas. E eu fiquei com a cabeça assim, cara, se um dia eu for empreender novamente, eu preciso voltar 2 casas e eu preciso meio que entender a cabeça do empresário, entender por que que ele consegue prosperar na carreira e por que que ele não consegue, ou seja, por que que ele quebra, né? Eu quero entender esse cara. E aí, um caminho poderia ser ir para uma agência de publicidade, propaganda na época, não tinha agência de lançamento na época, né? Era uma agência de publicidade, propaganda, ou então eu já estava visualizando ir para uma consultoria de gestão empresarial. Eu queria muito trabalhar numa consultoria de gestão empresarial, porque eu queria entender por que as empresas quebravam e por que as empresas prosperavam. Então eu comecei a cavar a minha oportunidade para trabalhar nesse lugar. De que forma? Eu comecei a seguir todos os consultores que palestravam sobre gestão empresarial dessa consultoria. Eu ia para palestra, pagava, ia de graça para palestra, sentava no primeiro lugar, conversava com o cara, trocava cartão, até que chegou o momento de um dos consultores olhar para mim e falar assim: você tá trabalhando? Aí eu falei: não tô trabalhando. Aí ele falou assim: mas você já trabalhou na área de marketing? Olha, eu saí numa revista, tá aqui a revista para você, né? Cara, meu cartão de visita era meio que a revista. Aí ele falou assim: nossa, interessante, vai lá na consultoria amanhã e faz uma entrevista com o nosso diretor de marketing. E aí eu fui. Às vezes você precisa ter a cara de pau, né? E de você querer muito algo. Então eu não tinha experiência nenhuma em empresas, mas eu tinha experiência no meu blog. Eu tinha experiência. Eu sei que seu público é mais empreendedor, né? Mas também tem muito profissional liberal e tem muita gente que está na transição de carreira. Então o que eu tô falando para esse público que está escutando agora esse podcast é o seguinte: você tem que criar a sua própria oportunidade e tem tudo a ver com estratégia. É você jogar um jogo do xadrez e não pensar e ficar tipo, vou mudar o peão, eu vou jogar o peão. Cara, não, você já tem que pensar na tua 10ª jogada. Você todo o tempo tem que estar pensando todo na 10ª jogada. E aí, eu consegui fazer a entrevista e passei. E eu passei praticamente 1 ano e meio nessa consultoria de gestão empresarial. Entrei como assistente de marketing, depois consegui subir de cargo, virei gerente de marketing do setor lá de marketing digital, né? E foi um ano de muito aprendizado, porque eu comecei a vivenciar o que de fato fazia uma empresa ela quebrar. E aí, às vezes eram habilidades, às vezes eram padrões comportamentais, né? Às vezes era falta de conhecimento por determinada área também. E eu comecei a identificar esses padrões. Para quê? Para que eu pudesse empreender da forma correta, da forma certa. E aí veio a oportunidade de empreender através do Quartel Digital. E foi aí que eu te conheci. Quando eu te conheci foi em 2012 e pra mim você já era o Galdino do Quartel Digital. E, Isso. cara, Quartel Digital tinha todo o branding, né? Tinha todo o lance do verde, vocês usavam verde exército mesmo, né? E, cara, era pra mim uma baita referência, né? Era quando tudo era mato, né? E você já tinha um mega site, mega ranqueado, já era uma referência antes de eu saber o que era ser uma referência. O Quartel Digital, ele surgiu da ideia de levar treinamentos de marketing digital para empresários. Mas era físico, era presencial na época, físico, né? Físico, 100% físico.
E assim, era algo bem desafiador, porque naquela época, tipo, lotar um curso de marketing e tal, onde tudo era mato, onde tudo estava começando. Ninguém tinha interesse, ninguém sabia a oportunidade ninguém que sabia. era, né? Exatamente, ninguém tinha interesse, ninguém sabia. E o mais assim, impactante, porque por conta do mercado de hoje, é que eu tava assistindo, cara, o vídeo lá do Ignição Digital, Sim. do Érico. Naquele dia que a gente se conheceu, foi no evento do Érico, o primeiro Foi no evento. evento Não era do nem Érico. fórmula de lançamento, Era nem existia fórmula Ignição de lançamento. Digital. Sim. Ignição Digital. E eu tava assistindo um vídeo do lançamento do Ignição. E eu nem sabia que aquilo ali era um vídeo de lançamento. Cara, Sim. e do nada, toca o telefone. Era o assistente do Érico, que eu agora não. Era César? César? Não, César. César, exatamente. Sim. E ele fala: olha, eu tô vendo aqui que você é da Quartel Digital, tem uma referência no Norte e Nordeste. E eu queria te convidar para ir pro evento do Érico Rocha, que vai acontecer em São Paulo. Aí eu, pô, tô assistindo o cara aqui agora, velho. Que isso? Que massa, cara. E aí foi lá onde eu te conheci, né? Sim. Foi E vários outros nomes, né? Foi outros lá que a nomes. gente conheceu o Vinícius Possebon, do Q48. Foi o evento que Albertoni foi tava a lá, gênese. pô. Albertoni, Albertoni tava pode lá. crer. Lá foi É. o começo de tudo, né? Foi o começo de tudo. Sabe o que aconteceu lá, Vitor? Assim, como eu fazia evento com outros players, e os players que eu fazia na época de cursos de marketing digital eram extremamente conhecidos para quem conhecia marketing digital, ninguém sabia quem era o Érico Rocha em 2000. Ele chegou de paraquedas, né? Chegou E de com o pé na paraquedas. porta. E com uma Isso. oferta maior do que a maior oferta que tinha no mercado. Não é maior R$50, nem maior R$100. Era maior, tipo, 3, 4, 5 vezes Era maior. R$2.500. Era Era assustador. R$2.500, era assustador. O que na época não existia. Era Não muito existia. disruptivo, né? E o que aconteceu? Cara, como eu fui como convidado, eu cheguei e saí perguntando pra todo mundo. Pô, você veio como convidado Pagou aqui, mesmo? né? É verdade? Aí Convidado ou o cara pagou? falava, paguei 2.500, né? Fantástico, né? Incrível. Eu, putz, grila, cara. Como você Quando pagou chegou esse lá, valor? na época eram 170 pessoas. Você achou que todo mundo era convidado, não achou? Fala Pô, a eu verdade. achei que todo mundo era convidado. Ninguém ia pagar 2.500 pro curso de marketing digital, cara. Aí eu fiquei, cara, naquele dia ali eu fiquei meio maluco, assim, cara, como esse cara conseguiu isso? Funciona, né? Só que tem um fato aí. Eu fui muito arrogante e prepotente. Por que eu tô falando isso? Porque eu tinha aquele conhecimento nas minhas mãos. E o que aconteceu? Eu voltei para Fortaleza, eu morava em Fortaleza na época, e eu voltei para Fortaleza assim, beleza, ele ensinou isso, mas eu vou continuar aqui com a minha vida. Eu vou continuar aqui fazendo o que eu sei. Porque isso aí não vai dar resultado nenhum, não. Por mais que eu tinha referências americanas, por mais que eu tinha referências do lado de fora, cara, naquela época eu fui muito arrogante e prepotente. E aí o que aconteceu? Veio a segunda porrada, que foi quando eu fui pro Fórmula Zero, que você também tava lá, Sim. né? E eu vi gente lá em cima falando assim, olha, Érico, eu peguei aquele e-mail, quatro e-mails do caixa automático de 4 dias e eu fiz disparo para minha base. E, Érico, eu fiz R$40 mil. Não é incrível? Cara, eu demorava 2 meses para fazer R$40 mil, brother. Com curso de treinamento. E quando eu olhei para aquele cara e falava assim, quando eu olhei para aquele palco e olhei para aquela pessoa e falava assim, esse cara não sabe nem o que é MailChimp. O cara fez o disparo, não sabe nem o que é MailChimp. E fez R$40 mil. E só para eu traduzir. Gente, MailChimp é uma das ferramentas de autoresponder. O que é autoresponder? Autoresponder é um serviço de e-mail que você usa para disparar seus e-mails. Existem vários. O Gal citou aqui MailChimp, mas existe o ActiveCampaign, existe também o ClickSend, existe também o Lead Lovers, existem vários. Tem o Aweber, tem o GetResponse. Isso tudo é marca do mesmo produto, tipo de serviço. Autoresponder. O que é autoresponder? Sabe quando alguém usa uma página e bota lá, bota o nome, bota o e-mail aqui? Quando a pessoa bota o e-mail, está cadastrando no autoresponder. Esse serviço que a pessoa tem para poder mandar uma mensagem para a lista inteira ou para poder mandar mensagem daquelas de sequência. Uma hoje, outra amanhã, outra depois de amanhã. Então, o que o Gal está falando é, esse cara não sabe nem o que é o nome da ferramenta de e-mail e está conseguindo ter esse resultado. Porque o que aconteceu em 2012, ali para 2013, quando veio o evento de Ignição Digital e depois o primeiro evento do Fórmula de Lançamento, é que tinha uma galera, eu vou falar aqui sem papas na língua, tá? Tinha uma galera burra que não sabia o que estava fazendo, que não tinha ideia do que estava fazendo, mas que estava seguindo a risco que o Érico falava e fazendo dinheiro. É isso. Aí. E o que o Gal tá falando é, cara, eu, inteligente, estudado, com experiência, sabia o nome de todas as ferramentas, sabia tudo como funcionava,
estava apanhando em matéria de resultado perto de quem não tinha experiência, não tinha o conhecimento das ferramentas e que só estava copiando e colando, apertando aqui sem saber o que estava fazendo e imprimindo dinheiro. Era essa a sensação, né? E foi aí que eu descobri que ideia não vale nada se você não tiver execução. Total. Caraca, eu tinha ideia, mas se eu não tivesse execução não valia nada. E os caras, tipo, não tinham nem tanto a ideia, mas executaram. E tiveram resultado. Putz, cara. E às vezes. E olha como isso é atual. E olha como isso hoje ainda é atual. Né? Pô, você pega a ideia ali, o Vitor joga, faz uma live. Tô te dando um exemplo agora. Você tá fazendo uma live. Pô, você joga uma ideia. O cara fica ali no campo da ideia, ele paralisa, ele não executa. Ele talvez até tenha uma cognição até maior do que as outras pessoas. Fez faculdade, fez isso e aquilo. Mas como ele não executou, como ele não entrou em campo. Putz, grila. Aí ele fica sempre reclamando que não tem oportunidade. Mas ele não criou a oportunidade dele. Pois é. Ô Gal, tem um perfil de cliente, ou possível cliente. Sabe que eu faço muito trabalho 1 a 1, né? Eu até hoje, enquanto eu gravo esse podcast, eu respondo meu inbox. Pessoalmente, não é o meu time, nada de errado, mas enfim, com muitos seguidores no Instagram, ainda assim sou eu que respondo. Não sei até quando vai ser, mas hoje é assim. E aí eu lido com uns perfis de pessoas, né? E tem um perfil de pessoa, cara, que eu já sei até qual é a linguagem que eu vou usar com ele. Eu viro e falo, cara, me diz uma coisa, entre os seus amigos você é o mais inteligente, não é? E o cara fala, sou. E aí eu falo, é isso que tá te atrapalhando. Você não se incomoda de ter gente mais burra que você fazendo mais dinheiro do que você? E aí na hora o cara desarma. Por quê? Existe um perfil, Gal, que é o cara que é inteligente e por ser inteligente, cara, olha que louco. Por ser inteligente, ele não vai lá e experimenta o simples. Ele quer, não é por mal, é que por ser inteligente ele quer complicar a coisa mais do que precisa muitas vezes. E aí vai um cara que por não ser tão inteligente, vai lá e só copia, cola e faz igualzinho e consegue o resultado. Louco, né, cara? Muito louco essa questão, né? E assim, hoje tá muito disponível essa questão de copiar e colar coisas que já funcionam e que já deram resultado. E para pessoas que estão iniciando agora, que estão querendo empreender, criar seu primeiro produto digital, né, criar um ecossistema de vendas, cara, é só você entender o que os outros fizeram, o que o Vitor está fazendo, o que grandes players estão fazendo e copiar mesmo. Copiar, obviamente, a gente quando fala copiar, né, talvez possa soar pejorativo, mas tem uma palavra mais bonita, né, modelar, né, modelar. Modelar pode. Modelar pode, né? Modelar pode. Mas então modela, pô. Modela o que tá funcionando. E é impressionante como existe essa paralisia, infelizmente, no mercado. Assim, é esse tipo de comportamento. E só pra gente entrar nesse ponto, porque é importante, né? Qual é a diferença na sua visão de copiar e modelar? Só porque a gente não sabe quem tá ouvindo, né? O VDcast. E dependendo de como a pessoa tá ouvindo... Ah, não, o Galdino falou pra eu plagiar você. E não é isso. Então, só pra gente tratar isso aqui, tem até um livro que o título é Roube como um Artista. O Galdino aqui não tá falando pra você pegar e fazer os mesmos e-mails que qualquer outra pessoa, ou fazer um vídeo igual a qualquer outra pessoa. O que você tá falando aqui pra eles, Gal? Eu tô falando o seguinte, pra você entender que existem estratégias que de fato funcionam, que já estão validadas e que são estratégias que é muito fácil de você implementar, mas que você replicar, né? Mas que você vai colocar o seu tempero ali. Você vai colocar o seu tempero, o seu jeito ali. É como se fosse fazer uma comida. Quando a gente vai fazer um bolo, né? Cara, a gente vai fazer um bolo, a gente vai pegar a receita, a gente vai copiar aquela receita. Mas às vezes você não quer fazer um pouco diferente ali, e aí você não joga um pouquinho do seu tempero. Cara, é exatamente isso. Você vai jogar um pouquinho do seu tempero no que já existe para ficar algo até melhor. Mas e aí, Gal? Você vendo aquela galera ali que tinham menos experiência do que você e às vezes, cara, menos compreensão do que estavam fazendo, porque a verdade é essa, tinha uma galera que não sabia o que estava fazendo, só que estava fazendo e estava vencendo. Como é que foi ver aquilo ali e o que você fez diferente então? Foi muito dolorido para mim, para falar a verdade, né? É uma questão assim de
eu sou capaz de fazer aquilo, mas não tava conseguindo fazer, sabe? Então, sabe quando você olha pra algo e fala assim, caraca, eu sou capaz de fazer isso, mas eu não tô conseguindo fazer, eu tenho uma trava. E aí eu lembro muito bem que quando terminou o treinamento, eu voltei pra casa e aí sim, naquele momento eu falei assim, olha, eu vou pegar tudo que eu já aprendi e vou deixar um pouco de lado e vou estar aberto a aprender algo novo. E aí eu comecei num processo de fato de imersão, né? Eu lembro que no primeiro lançamento, não sei se você lembra disso, mas no primeiro lançamento eu estava com um grande amigo que é o Marcel Sampaio. Ele é da área de mercado imobiliário na época. E eu fui fazer o primeiro lançamento, né? Seguindo a estrutura lá que eu tinha aprendido na época. Isso era 2013, eu acho, em 2012, 2013, alguma coisa assim. E aí eu lembro que eu liguei pra ti pra perguntar, cara, me ajuda, como é que faz uma oferta irresistível aí? Eu preciso fazer uma oferta irresistível. E o mais legal, o mais legal disso é que quando a gente foi fazer essa oferta, que era um webinário ao vivo, a gente não tinha Hangout na época, não era Webinar Jam, era uma plataforma, cara, de um servidor da Local Web. Eu não lembro agora o nome. Só que era uma plataforma. Aí, só que o que aconteceu? Olha que loucura. Só comportava 500 pessoas. E quando batia o número de 500 pessoas, meio que a plataforma caía. Então, até pra quem tava dentro. Até pra quem tava dentro. A plataforma cai. 500 pessoas entra, bufo, cai. A gente meio que fica desesperado, aí volta novamente. Com 350 pessoas. Só que a plataforma tinha um recurso lá de o cliente que tá assistindo, ele passar os slides do apresentador. Não. E o cara conseguia ver a oferta lá na frente. Nossa. E aí lá no chat a galera começou a falar assim, pô, ele vai vender, olha, o preço é esse, não sei o quê. E aí aquela história, né? Será que a gente vende? Pô, a galera tá falando que eu vou vender, já tá falando do preço, será que eu vendo? E aí não, vamos vender. Vamos vender, não importa, vamos vender. E o mais bacana disso é que na hora da oferta tinha umas 90 pessoas. A gente vendeu um produto de 697 e fizemos 9 vendas. Cara... O que na época era super disruptivo. Vamos botar data nesse troço aí, ô Gal. 2013. Isso foi o quê? 2013? 2013. Cara, ninguém tinha vendido nada no mercado imobiliário de 697. Então, nem de nenhum outro valor. Provavelmente foi o primeiro produto de informação nessa área. E, cara, dúvida, você me apresentou o Marcel ou eu te apresentei o Marcel? Cara, eu acho que eu te apresentei. Porque eu já o conhecia desde 2011. Eu conheço o Marcel da época do Soroban. O Marcel, antes do mercado imobiliário, ele era referência no ábaco japonês, o Soroban. Então, acho que você conhece ele antes. Será? Será, pode ser. Ou então nem você me apresentou, nem eu apresentei, mas a gente talvez tenha se conhecido, sei lá, independentemente. Né? Inclusive, vale mandar um direct pra ele, viu, Vitor? Vale mandar um oi pra ele. Vou mandar esse episódio pra ele. E ó, só pra galera saber, não sei se você sabe, o Marcel foi meu primeiro cliente no digital, cara. Que top, cara. Porque que massa. Eu tinha uma ferramenta, cara, que eu queria... Isso tem a ver com o que você falou de se jogar, né? Tinha uma ferramenta chamada Traffic Zombie, do Mike Filsaime. E o que essa ferramenta fazia? Hoje não tem o app viral da vida, que é pra pessoa indicar as outras? Sim. Gente, a gente tá falando de 2013, tá? Essa ferramenta, ela fazia isso. Você instalava no site e aí você podia dar como um prêmio um conteúdo ou um cupom de desconto, alguma coisa, para quem indicasse o seu programa ali, o seu link. Então, na época do Soroban, do ábaco japonês, que é um negócio para fazer conta, e até para, normalmente, crianças que ele focava, né, que estavam estudando, é uma ferramenta de aprendizagem, né, muito interessante por sinal. Eu queria comprar aquele software e eu não tinha dinheiro para comprar aquilo ali, era caro para mim na época, eu não tinha grana, né? E aí eu vendi pro Marcel uma campanha, olha que interessante, cara. E aí, com o valor que eu cobrei dele, eu pude comprar o software. E o software tinha várias licenças, então eu podia usar na página dele, na minha e de outros clientes que eu vendi também. E ó, quem tá ouvindo isso aqui agora no VDcast, lá no comecinho do VDcast, eu falo sobre isso no episódio Quem vai pagar essa conta? Porque eu queria comprar a ferramenta, só que eu não tinha grana. Então o que eu fiz foi vender o serviço. Eu vendi não a ferramenta, né? Eu vendi o serviço instalado, pronto, né? E assim eu pude ter a ferramenta para mim e vender para outras pessoas. Uma curiosidade. É que você gosta muito de vender. É uma paixão vender você. Ah, não me diga. Como é que surgiu isso? Nossa senhora, meu Deus. Conta essa história? Não conta? Vou contar. Ah, eu tô curioso agora pra saber, pô. Eu não sei se você já falou no podcast, mas então se falou eu vou assistir.
Eu contei muito disso, cara. Olha, eu pergunto pra minha mãe, perguntava pra minha avó, quando ela tava entre a gente, né? De onde que vinha isso, né? Porque a referência mais antiga que eu tenho eram as cartas de Magic. Sabe aquelas. Aquele tipo. Chamam de RPG, mas não é, né? Mas umas cartas de um jogo que tem figurinhas, tem personagens e tal, e você joga, né? É um jogo. As cartas são um jogo, mas não é um baralho, mas é um jogo que usa cartas, né? E tinham cartas raras, tinham cartas comuns e tinham cartas intermediárias, né? Incomuns, acho que era o nome. E, cara, eu viciei naquele joguinho. Na época eu tava na quinta série, quarta série e tal. Cara, eu comprava. Aliás, comprava não, eu vendia aquelas cartas pra poder comprar mais cartas, sabe? Então eu trocava as cartas e tal. E naquela época eu lembro que Pegava as cartas mais raras e eu vendia. pegava as cartas raras e vendia, pegava as cartas comuns. Nossa, eu lembro que eu pegava um monte de carta na minha mochila, cara. E o que acontece? Tem formas de aproveitar esse jogo, né? Tem gente que quer vender, fazer disso um negócio. Tem gente que quer colecionar. Tem gente que não se liga nisso, só quer jogar. Então, pra esse cara, a carta rara não quer dizer nada, né? Tipo, ela é só uma carta no jogo. E olha que interessante, lá naquela época você já tinha a noção do teu tipo de cliente. Pode crer, pode crer. Surreal, cara, surreal. Cara, lá na época, tipo, nossa, eu trocava essas cartas, eu vendia as cartas, eu comprava mais cartas. Era isso que eu fazia. E essa é a minha referência mais antiga. Só que quando eu converso com a minha mãe, quando eu conversava com a minha avó, ela falava que sempre foi assim. E que quando eu era bem mais novo, tipo, na época sei lá, eu não sei dizer, mas muito novo, tinha uma menina que trabalhava lá em casa, a assistente de casa, que tinha um lance de fazer. Sabe caneta Bic? Ela pegava linha, tipo linha de costurar e tal, e ela personalizava a caneta Bic com um nome. Então eu podia dar um nome pra ela e ela fazia o nome da pessoa, tipo com trançando ali. Não sei se era linha de costura ou era barbante. Ela trançava um troço ali e ficava personalizado com um nome. E eu não lembro disso. Eu lembro que tinham essas canetas e que. Eu lembro da caneta, mas eu não lembro de eu vender. E a minha mãe e a minha avó falavam que eu vendia essas canetas no colégio, cara. Eu dava o nome das pessoas pra ela fazer. Eu não sei se eu já tinha vendido ou não. E aí eu chegava no colégio pra vender aquelas canetas. Eu não lembro de vender as canetas, mas eu lembro que existiam canetas, entendeu? Então eu não sei onde que nasceu. Eu lembro muito bem das cartas e eu sei essa história aí porque elas me contaram. Mas é um troço que sempre esteve comigo. Pra mim, essa vontade, eu gosto também muito de vender, né? E pra mim essa vontade de vender surgiu quando eu tinha um emprego, cara, que era um emprego pra vender crédito pra operadora de telefonia. Eu Uau. pegava meu carro e aí eu ia em vários mercantis, supermercados, lojinhas e eu abastecia uma caixinha com os números de telefonia para que eles pudessem vender os números naquela época, que eu sou um antigo pra caramba. Uau. E aí, cara, o que acontece? Dinossauro sim. Dinossauro sim. E aí, o que acontece? Pô, era muito massa negociar com os caras, era muito massa, tipo, vender, pedir o desconto, e o cara tinha que negociar e tudo mais. E foi uma época onde, eu lembro até hoje, eu fui para um supermercado de periferia, e eu morava lá em Fortaleza, né? E a periferia de Fortaleza, em alguns locais é bem perigoso. E aí o que acontece? Do nada, eu estava lá e aí o supermercado fecha as portas. E eu perguntei pro dono, né? Cara, o que tá acontecendo aqui? Não, tá tendo uma ronda aqui de helicóptero aqui, o cara tá procurando aqui um assaltante. Cara, era pesado Que na época. loucura, Que cara. loucura. E eu lembro demais disso. E eu ficava, tipo, abaixado lá, com medo. Meu Deus do céu, cara. E foi aí que você pegou essa paixão por vender? Quando você Cara, vendia esse lance? foi nessas indas e vindas, assim, de tá sempre no comércio, né? E aí me deu muita vontade de continuar vendendo qualquer coisa. Então, por isso Mas que eu me nunca identifiquei mais muito novo, nunca mais menino, nunca teve. Porque você já tinha emprego, né? Antes disso nunca teve nada. Não lembro, Figurinha, cara. Posso até, bolinha de gude, sei lá. Posso até ter, mas não lembro. Isso foi marcante pra mim, essa questão. Interessante, cara. Interessante. Tem um cara que eu gosto muito nos Estados Unidos, o nome dele é Alex Schaffen. E ele tem uma palestra dele que ele começa falando: quantos anos você tinha quando você percebeu que era diferente das outras crianças, das outras pessoas? Muito boa essa pergunta, cara. Cara, para um público empreendedor,
É uma pergunta que bate muito, porque não raro eu ouço respostas como 6 anos de idade, 4 anos de idade, 5 anos de idade. Eu não tenho lembrança de 4 anos, mas o cara que é empreendedor. Você, Gal, quantos anos você tinha quando você percebeu que era diferente das pessoas? Eu acho que foi com os meus 11 a 12 anos. Interessante. E Você foi já numa via que não peça era de feito da mesma coisa, né? Como é que foi numa foi pra peça de você? teatro. Foi numa peça de teatro. Eu gostava muito de teatro. E aí eu fiz uma peça na escola que, tipo, eu ganhei todos os prêmios. Eu era o bicho que detestava ler o nome do cara. Só que, cara, eu encarnei, tipo assim, eu entrei dentro do personagem que, tipo, a turminha lá do maternal tinha medo de mim, porque, tipo, eu vivia aquele personagem como se fosse o bicho que queria destruir a leitura dos meninos. Acabar Só com que a leitura depois, no mundo. acabar com a leitura no mundo. Só que aí depois, eu voltava como herói e tudo mais. Era uma peça bem literária, assim, e tal. E aí foi naquele momento que eu percebi assim, cara, eu sou diferente. As pessoas começaram a me elogiar muito. E quando as pessoas começam a te elogiar bastante, aí você começa a perceber, cara, tem alguma coisa aqui diferente, eu ainda não sei o que é, mas tem alguma coisa diferente. Que É louco, isso. né? Porque É louco. os outros meninos, imagino, alguns estavam ali só pra cumprir tabela, alguns estavam ali porque tinha que estar Isso. também, né? E você se dedicava mais. Isso é muito doido. Ou você que tá ouvindo o VDcast, se você quiser tirar o print então e de novo marcar Victor Damasio Oficial, marcar aí Galdino, Rafael Galdino BR e dizer quantos anos você tinha quando você percebeu que era diferente, acho que vai ser muito, muito, muito massa. Acho que nós Massa. empreendedores temos algo de diferente, né, Gal? E é massa a gente entender que isso é quem a gente é e a gente não tem muito como escolher, né? Tipo, por que você faz o que você faz? Será que eu tinha como fazer diferente? Tipo, eu não me encaixaria em nenhum outro lugar a não ser construindo o que eu mesmo acredito. Faz sentido? Faz muito sentido, principalmente na posição que eu tô hoje, né? Assim, depois que aconteceu o quartel, aí veio a Newari, depois da Newari veio uma parceria com o Grande Play, depois do Grande Play veio uma sociedade com o Paulo Vieira. E aí, assim, o ecossistema das pessoas, o que eu aprendi que faz sentido pra mim? As pessoas, elas estão conectadas em lugares. E esses lugares existe conhecimento. Então, se você tiver as pessoas certas ao teu redor, nos lugares certos, com o conhecimento certo, aquele ambiente ele vai sempre prevalecer. Como assim, Galdino? Cara, eu posso estar junto com pessoas que querem ter uma vida sem atividade física. E se eu começar a estar com essas pessoas sem uma vida, sem atividade física, nos lugares com essas pessoas sem atividade física, com o conhecimento dessas pessoas sem atividade física, o ambiente vai prevalecer, vai vencer. E o que acontece? Nesse momento, eu vou acabar sendo aquela pessoa daquele ambiente, daquele lugar, com aquele conhecimento que não quer fazer nenhuma atividade física. Então, o que você está falando, na real, tem a ver com aquele último livro que eu te dei. Força de vontade não funciona, né? Tá aqui, tá aí, tá inclusive, aqui né? ó, peraí. Tá aí? Ó. Que massa. Ó. Acho que Pra quem uma tá no relevante YouTube, porcentagem. olha aí, é esse aqui. Força de vontade não funciona. Do Benjamin Hardy, PhD. Ele faz parte do Genius Network, que é o último grupo de mastermind que eu entrei agora nos Estados Unidos. A gente se encontra lá em Scottsdale. Eu pude conhecer ele pessoalmente. A minha edição do livro é autografada. O cara é um gênio, né? E qual é a grande pegada? A força de vontade funciona. Só que ela funciona de forma limitada. Tipo, se na minha geladeira tiver coisa errada, vai ter um dia que eu vou fraquejar. Vai ter um dia que eu vou ter menos força de vontade. A força de vontade, ela gasta, né? Então, ao invés de contar com a força de vontade, é melhor eu controlar o meu sistema em volta, meu ambiente, para que eu tome as melhores decisões. No ano que eu emagreci os 27 quilos foi assim, eu me cerquei das pessoas que estavam focadas no corpo, isso fez total diferença para mim. É isso, né? E só pra deixar claro aqui, a gente parou em 2013 na nossa conversa, né? Mas eu entrei no Mastermásio do Vitor em 2014, foi um dos primeiros Primeira a turma, entrar no cara. Mastermásio do Vitor até hoje, primeira turma, né? Tô até hoje.
E o que que acontece? É interessante que o Vitor, ele realmente, você realmente trabalha essa questão do ambiente sempre vence. Por que que eu tô falando isso? Porque lá tem pessoas que têm o mesmo senso comum, a mesma vontade, mas também é o lugar certo e também tem um conhecimento certo. Então, cara, aquele ambiente, ele vai sempre vencer. Quem tá fora perde, quem tá dentro vence. Cara, é impressionante isso, né? Pessoas, lugares e ambiente. E é uma Caraca, loucura, porque é muito uma foda. fórmula comprovada e que é impossível dar errado. E por que que eu falo que é impossível dar errado? Todo encontro, tirando um, né? Tirando um. E eu posso até falar sobre isso porque eu tenho esse princípio de transparência completa, né? Todo encontro que a gente faz é o melhor encontro. Porque sempre ficava essa coisa, né? A gente teve o primeiro encontro, aí o segundo foi melhor que o primeiro, aí o terceiro foi melhor que o segundo. E aí, será que o próximo vai ser tão bom? Será que vai superar? E ficava essa coisa, né? Ah, será que o Vitor vai conseguir fazer de novo? Vai conseguir superar de novo? E cara, isso nunca me preocupou. E não porque eu sou incrível, mas porque eu tenho as pessoas incríveis, né? E o meu papel lá no Mastermásio, lá na mentoria eu sou mentor. No Mastermásio eu sou um par. No Mastermásio o meu papel é selecionar as pessoas e criar esse ambiente. E eu não me preocupava, Gal, de no próximo encontro ser melhor do que o outro, porque eu sabia que ia acontecer, porque as pessoas, e mais do que isso, a média das pessoas melhora. Por que que eu falei a média? Poxa, já aconteceu da gente ter um encontro que teve membro que passou por revés financeiro. Já aconteceu da gente passar por encontro que teve membro que teve revés na saúde. A gente já perdeu membro, cara. Então, Verdade. a média das pessoas vence. A média das pessoas, e esse é um grupo muito coeso, muito próximo, muito junto, tá se melhorando, de forma que mesmo que alguém passe por um revés, o grupo joga, mesmo o cara que passou pelo revés, joga pro alto. Então, eu sei que o próximo encontro tem tudo para ser melhor do que o anterior, porque cada membro, na média, né, considerando esses pontos fora da curva, cada membro tá melhor, sacou? E eu falei que todos os encontros menos um, a gente teve um encontro que foi bem pesado, né, por causa desse novo normal, e a gente teve esse desafio com um evento híbrido e tal. E aí foi um evento que não foi melhor do que o anterior. Mas tirando esse um evento que não foi melhor do que o anterior, e a gente recuperou no próximo, né? Foi só um pontinho fora da curva nesses, sei lá, 2014, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, nesses 8 anos de grupo, né? Então, é isso, é o ambiente, cara, eu acredito nisso. O ambiente, exatamente. E você começou, eu lembro muito bem, né? Que a gente começou junto, assim, praticamente, Sim, né, sim. nessa área do Você marketing começou antes digital, de né? mim, você começou É, antes, mas o momento que você teve esse pico, né? Esse essa momento que você deu rampagem, essa né? alavancada foi quando eu cheguei, né? Exatamente. Por isso que parece que a Exatamente. gente começou junto. E aí o que que acontece? Naquela época, 2014, onde ainda era muito mato, né? E eu falei aqui sobre a questão do primeiro lançamento. Depois eu comecei a fazer vários lançamentos, aí vieram lançamentos de 200 mil, 500 mil, 1 milhão, mais de 10 milhões. E ao longo da minha jornada, Vitor, eu entendi uma coisa, cara, que de fato existe um modelo novo de negócio. Porque as pessoas elas entram simplesmente para apenas fazer um lançamento. Mas tem um negócio por trás. Existe de fato um modelo de negócio por trás. E para quem está empreendendo, para quem está entrando nesse jogo, você é um cara que defende muito não só o lançamento, mas eu vejo que você tem produto perpétuo, eu vejo que você tem produto de recorrência, eu vejo que você tem produtos de ticket altíssimo, né? E até agora tá indo na busca do produto de 1 milhão, né? Depois você vai falar mais um pouco sobre produto de 1 milhão aí, que é legal, Eu é bacana. falei, eu vi que é uma coisa que mexeu com a galera mesmo. E quem ouviu o podcast anterior, o VDcast, que eu fiz com a Sabrina, eu falei extensivamente dessa minha nova oferta que custa 1 milhão e que para um monte de gente que está ouvindo aqui o VDcast pode soar absurdo e tal. E eu aconselho que ouça o VDcast que eu fiz com a Sabrina, que foi o anterior, logo antes desse aqui com o Gal. E lá eu contei detalhes dessa oferta. Inclusive eu contei lá, Gal, como que nasceu essa oferta, como que eu fiz para criar essa oferta. Inclusive eu contei se eu vendi ou se eu não vendi essa oferta. E tá tudo lá. É só ouvir o da Sabrina. Então você que tá ouvindo o VDcast aí, já logo depois de ouvir esse aqui com o Gal,
Vai ouvir esse Vai anterior lá. que você vai gostar também. É isso aí. E aí, cara, o que que acontece? Eu vejo que muitos empresários hoje, quando estão inseridos nessa questão do marketing digital, pô, vou começar a vender meu produto digital, vou começar a fazer meus primeiros 100 mil reais, mas deixa na mesa grandes oportunidades. E, de fato, você foi um cara que apresentou para o mercado essas grandes oportunidades. Por que que eu tô falando isso? E aqui não tô bajulando você não, tá? Eu tô falando porque você realmente merece e você é um cara que tá à frente desse movimento aí. Você é um cara que incentivou várias e várias pessoas a entrar em grupos de mentoria, mas não só entrar em grupos de mentoria, de criar seus grupos de mentoria, né? Você foi um dos primeiros aqui no Brasil a incentivar cada um a criar seus grupos de mentoria, aonde ninguém, tipo, acreditava na pessoa, ou então nele mesmo. Tipo, pô, eu não acreditava em mim, cara. E o Vitor foi lá e me deu E é interessante isso, porque em vários momentos que eu estive junto com você, e a gente vive também em picos e vales, né? A minha vida não é uma vida só de pico, não. Quero deixar Não de bem ninguém, claro. cara. Ninguém é um crescimento constante, tem altos e baixos. Exatamente, altos e baixos. E muitas vezes, aqui, a gente também pode falar de dores, de dificuldades, de problemas. Na época que eu tinha uma agência de lançamento, eu achava que eu tinha o melhor modelo de negócio do mundo. E o Vitor, né, numa conversa no Uber, acho que numa conversa no carro, cara, você não tem o melhor modelo de negócio no mundo não, seu modelo tá errado. E ele fala bem assim, mas tá errado. Seu modelo E na época eu faturando menos do que você. Era faturando menos. De virar e falar exatamente, faturando menos. E aí e aí o que acontece? Naquele momento a gente tem que reconhecer, e aí muda o Galdino, né? Porque se fosse o Galdino de 2012, naquela época que fosse da ignição digital, o que acontecia? Era o Galdino arrogante, prepotente e que ia escutar aquilo do Vitor, ia chegar e não ia mudar nada. Não ia mudar nada, né? Então essa evolução pessoal, ela é fundamental. E o que acontece? O mercado, ele acaba, né, fazendo com que a gente evolua, não só tecnicamente, não só emocionalmente, mas pessoalmente, né, como pessoa. E eu lembro muito bem naquela época que o quanto aquelas palavras no Uber foram importantes para mim para mudar a rota. Mudar simplesmente ali a rota, né? Aonde eu estava indo, eu estava praticamente assim, cara, a minha empresa ela vai quebrar, a minha empresa ela vai falir, eu vou aqui ficar em dívida e não vai funcionar. Por quê? Porque eu não tinha um modelo de negócio de agência naquela época. Eu tinha um modelo onde naquela época a minha agência era uma das agências mais conceituadas do Brasil, eu conseguia atrair os melhores players para mim, mas eu não tinha lucro. Caraca, como assim? Eu conseguia atrair os melhores players, tinha resultado, mas eu não tinha lucro, eu não botava dinheiro no bolso, nunca, a conta não fechava, né? Então, aí veio um outro aprendizado. Tudo é gestão, cara. A nossa empresa, tipo assim, a nossa empresa não é uma empresa de curso e treinamento de marketing digital, não é uma empresa de mentoria. A nossa empresa é gestão, porque tem gestão tributária, gestão de marketing, gestão financeira, gestão administrativa, tudo, cara, tudo é gestão. E se você que está aqui não entender que tudo isso é gestão, em algum momento a empresa talvez vai quebrar. Ou então se você não trouxer alguém que entenda de gestão. E eu lembro dessa tua busca, né, nos últimos 2 anos, né, você cada vez tem mais buscado trazer gestão para o teu negócio, participar de mentorias lá fora, porque você entendeu, cara, para eu faturar 1 milhão, beleza, eu já aprendi. Para eu faturar 10 milhões, beleza, eu já entendi. Mas agora eu quero faturar 100. Como é que eu faço para o meu negócio chegar a 100 milhões se eu não tiver atrelado à gestão? E é impressionante, porque eu aprendi muito, cara, nesses últimos anos de gestão. Tava até conversando antes desse papo aqui com a tua gestora, que é a Regis, né? Beijo, Regis. Beijo, Regis. E aí é o seguinte, falei para ela assim, Regis, sabe que às vezes quando você assume um determinado cargo, uma determinada função dentro do teu negócio, a capacidade de você desenvolver e executar está muito atrelado às pessoas que estão abaixo de você e que vão executar a tua visão, que vão executar o teu propósito.
Se você tiver excelentes pessoas abaixo de você que vão executar a tua missão, teu propósito, vão executar de fato o que você delegou, cara, você não vai ter problema nenhum. Você vai poder viajar, você vai poder ter a liberdade financeira, você vai poder usufruir do bom e do melhor. Por quê? Porque não tem pessoas competentes abaixo de você fazendo acontecer, né? E aí, uma das coisas que eu entendi é que no papel que eu tô hoje, né? Eu não entro. Obviamente você entra no operacional porque você quer, né, Vitor? Você vai no operacional lá no direct porque você quer, porque você poder ter delegado isso. Muito, cara, porque você gosta muito. Em algum momento eu vou ter que delegar, mas eu gosto muito mesmo. Mas digamos, você já deixou bem claro, público, que não é você mais que escreve tanto seus e-mails. Né? Total. Eu já contei pra galera como é que funciona o processo. Não tem nenhuma palavra ali que eu escrevi. E não só lá no e-mail, no Instagram também. Não tem uma palavra ali sequer que eu tenha escrito. Mas não tem nenhuma palavra ali que eu não falei. Então como é que funciona isso? Eu tô aqui no podcast, isso aqui vai virar sei lá quantos e-mails. Eu faço uma live, aquilo ali vira sei lá quantas postagens. Então é o que eu falei, é a minha voz, é a minha mensagem, mas não fui eu que apertei lá o teclado para sair aquilo ali. Eu tenho um time para isso. Só que tem um detalhe, é o seguinte, no início, quando você delegou isso, talvez foi muito dolorido, foi muito doloroso, porque foi horrível. Foi horrível, né? Doeu, mas cara, dói. Dói pra caramba, dói, porque não fica do teu jeito, vai ter que ter um ajuste, fica pior. Só que o que acontece, né? Quando você tem a pessoa certa abaixo de você, fica melhor. Pode vir a ficar melhor, mas antes de melhorar piora, né? No primeiro momento, cara, exatamente. É aquela dor. É aquela dor, exatamente. E aí, e às vezes, isso é difícil da gente entender como empresário, como empreendedor do nosso negócio. Né? Que a gente às vezes tem que soltar a mão, que a gente às vezes tem que soltar a mão e sair do tático, sair do operacional e focar somente no estratégico. Hoje, com certeza, tanto eu como você, nós somos pessoas que a gente pensa, cara, o que eu vou fazer agora para fazer o meu primeiro cliente de 1 milhão? O nosso trabalho é mais pensar, cara. O nosso trabalho agora é mais pensar, se relacionar com outras pessoas, estar em ambientes corretos, né? Estar em lugares corretos, com pessoas certas, porque se a gente estiver naquele ambiente com a pessoa certa, no lugar certo, com conhecimento, eu vou vencer, pô. E cara, isso é tão mágico, porque você, tipo, eu vejo que você é um dos players do mercado que conseguiu criar um ecossistema com 4 produtos. 4 produtos. Cara, isso é maravilhoso. Porra, você tem uma maestria, você tem a sua mentoria, você tem um Vida de Mentor e você tem um Master Mágico. Acabou, cara. Isso, tem um CCZ. Tem um CCZ. Né? Começar, galera, né? Mas você não explora tanto como começar do zero. É mais esses 4, né? Tipo, se fosse colocar os 4, se fosse o estrela... Cada vez mais, eu sou muito transparente com a galera do VDCast. Eu conto tudo aqui, né? Cada vez mais o meu negócio é menos para quem tá do zero. Isso. Então tem lá a mentoria de 0 a 500, que provavelmente em breve vai ser a mentoria de 100 a 500. E tem a mentoria acima de 500, o Master Mágico acima de 1 milhão, e tem o Vida de Mentor para quem quer criar, vender, entregar, escalar grupos de mentoria. Inclusive, gente, entra aí, vidadementor.com.br, porque enquanto sai esse episódio, a gente está indo para mais uma jornada, ou se estiver ouvindo no futuro, entra lá também de qualquer jeito, vidadementor.com.br. Mas sim, Gal, eu tô cada vez mais focando no cara que já tem experiência, né? Meu cliente que mais faturou 230 milhões ano passado. Uau. Aliás, eu não sei, tem que ver você aí, né? E que eu sei o número certinho é esse. E, cara, e o que menos fatura é o cara do zero, né? Mas cada vez mais eu tô falando menos com o cara do zero. Isso tá acontecendo mesmo. Mas olha que interessante, né? Sem essa transformação, não existe a continuidade. Então, por que eu tô te falando isso? Porque você conseguiu construir todo o negócio baseado em quê? Na transformação das pessoas. E, às vezes, o grande erro, vamos falar sobre erros aqui. O grande erro do empreendedor é que, às vezes, ele só quer focar no faturamento e na venda. E ele esquece que a entrega, uma entrega extraordinária, uma entrega que de fato leva a pessoa à transformação, é o grande vetor da continuidade daquele processo, que é o que você sempre fala, né? LTV é o poder. É isso, cara. LTV, gente, para quem tá ouvindo pela primeira vez, é Lifetime Value. O que isso quer dizer? Cara, tem um monte de negócio que só quer vender uma vez e aí depois vai atrás do cliente novo. Esquece o cliente que já disse sim. Lifetime Value é o quanto que aquele cliente representa em faturamento para sua empresa, não na primeira transação, mas ao longo do ciclo de vida dele. Então eu vou dar um exemplo. O próprio Gal, né, que está aqui.
Cara, a primeira transação do Gal comigo foi lá em 2013 para 2014, acho que foi dezembro de 2013. Enfim, foi o Mastermind de 2014. Antes você não tinha comprado nada de mim, não, né? Não, eu acho que eu nem tinha o que vender, né? Então, acho que você tinha palestrado no congresso de afiliados. Meu Deus do céu, mas não comprou. Não comprei. Você mas eu ganhei, né? Eu ganhei o congresso que eu tinha palestrado. Mas a primeira transação, a primeira vez que você pagou alguma coisa que eu vendi foi 2014. E, cara, 2015 renovou 2016, renovou 2017, renovou 2019, renovou 2020, renovou 2021, renovou. E a gente tá em 2022, aí vamos ver aí, né? Então, ó, Gal, cara, quanto que eu paguei no seu lead? O mercado fica lutando para baixar o preço do lead, cara. E eu tô aqui todo dia tentando mostrar para as pessoas que quanto que eu paguei no seu lead, Gal? Não interessa, cara. Não interessa. Se você tem essa visão de lifetime value, e esquece a amizade nossa, tá? Ponto de vista de negócio. Se for colocar a amizade na conta, ferrou. Ponto de vista de negócio, para minha empresa, o quanto que representou em faturamento, não só do quanto você pagou, mas indicações, pessoas que vieram por associação. Cara, não dá para medir, então dane-se o quanto eu paguei na lead lá, não interessa, sacou? E eu vejo o mercado olhando para o lugar errado, querendo vender mais, querendo parecer bonito, querendo... Faz sentido, amigo? Faz todo sentido você não focar no lead, mas focar no cliente, né? Esquece isso, não são números, são pessoas, é gente, cara. Não foca no lead, foca no primeiro cliente. E uma das coisas que, assim, eu nunca esqueço que eu aprendi com você e sempre te dou o crédito quando eu falo isso nas palestras. Eu falo assim, cara, eu aprendi uma coisa com o Vitor Damasio que você pode implementar isso agora e já transformar esse possível lead em cliente, porque o objetivo é fazer com que esse cara se torne um cliente, que é aquela métrica, né, que não é nem métrica, né, aquele plano de ação que você fala, ó, o ano tem 365 dias, beleza. Então, cara, faz o seguinte, fala todo dia com uma pessoa. Tu tem quantas pessoas seguem no teu Instagram aí? Tu tem mais de 2.000 pessoas. Cara, bota pra falar com 2 ou 3 pessoas. E ó, é o seguinte, vai ter 10 pessoas, tu vai falar com 10 pessoas. Só que tu vai fechar lá na 10ª. Só que tu tem que pensar o seguinte, é 10% aqui, 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 é 10% aqui. Não foi exatamente isso que você falou. Eu não foi exatamente isso que você falou, ok? Mas é como se assim, cara, para eu fazer aquele primeiro cliente, eu tive que falar com aquelas 10 pessoas. Então, cada cliente que eu falo é uma vitória. Eu comemoro, é uma vitória, é uma Essa vitória, visão é uma muda vitória. o jogo. E, cara, isso aqui só para sentar pra galera que tá ouvindo pela primeira vez esse conceito, né? Se você precisa falar com 10 pessoas para fazer uma venda, né? Tem gente que precisa falar com 20 pessoas para fazer uma venda, tem gente que precisa falar com 100 pessoas para fazer uma venda, tem gente que fala com 3 e já vende, né? Mas só para arredondar aqui, se você tem que falar com 10 pessoas para fazer uma venda, substitui isso aí pelo seu número, né? E se a sua venda é de R$1.000, não é para você entender que você ganhou R$1.000 daquela uma e 0 das outras 9. Na minha visão, se você tem que falar com 10 para fechar um, se o seu número 1 é em 10, se a sua conversão é 10%, você ganha R$1.000 de 1 e 0 de 9, você tem que falar com esses 9 para chegar nesse 1. Então, na verdade, você pode pegar esse 1.000, dividir pelos 10 e a pessoa falando sim ou não para você, você ganhou 100. Cada contato você ganhou 100. Porque você não tem como falar só com um sim, né? E esse conceito é maravilhoso, né? Porque, tipo, quebra qualquer tipo de objeção de não querer falar com ninguém, de não querer vender pra ninguém, de não querer fazer uma oferta pra ninguém. Esse conceito é extraordinário, cara. Eu quero te agradecer por isso, porque você é foda. E tirando que no conceito antigo, você fala com um cara, ele toma não, você ganha R$0, você fica triste. Aí você fala com outro, você toma um não, você ganha R$0, você fica mais triste. E aí se, sei lá, o 7º fosse pra dizer sim, depois de você ter tomado 6 nãos, você já não tá tão bem. E aí, às vezes, o cara era pra ser um sim, só que como você tá pra baixo de energia, você acaba tomando um não também. Por outro lado, se você entende que se o cara falou não, R$100, não, R$100, não, R$100, cada pessoa que você fala, você continua com a mesma energia ou mais, e aí quando o cara fala sim, ao invés de você comemorar 1.000, você só entende R$100, deixa eu ir pro próximo. Porque aí o seu papel deixa de se vender, o seu papel passa a ser oferecer. E aí você não comemora a venda, você comemora o trabalho feito. Assim como o carteiro, ele não comemora a carta entregue. Se ele chegar lá, o endereço mudou, ele não fica triste. O trabalho dele é só entregar a próxima carta. E aí o seu trabalho passa a ser assim também. Sacou? É uma vida com menos altos e baixos, é uma vida que é menos montanha-russa. Você vai comemorar menos as vitórias, mas você vai sofrer menos as não vendas, os fracassos, ou chame como for. E aí a vida fica mais tranquilo, fica mais leve. É. Fica mais leve. Eu gosto disso.
É muito top esse teu conceito aí, eu nunca de fato esqueci. Que massa, Gal. E assim, toda vez que eu vou para um treinamento, eu levo isso, aquela questão de você falar todos os dias com uma pessoa também, pra mim, cara, faz toda a diferença, porque tipo E assim, eu tô as pessoas fazendo de ficam... novo. Eu Tá tô fazendo fazendo de novo, isso. né? Isso é uma coisa que eu recomendo pro cara que tá começando, né? Cara, marca um encontro por dia, sabe? Todo dia. Mais cedo ou mais tarde você vai fazer essa venda, né? E, cara, eu cheguei num ponto... Cara, ano passado a gente faturou mais de 20 milhões. E, cara, eu não precisava fazer isso. Eu não tô fazendo isso por necessidade. Eu tô fazendo isso porque eu amo. Eu escolhi, Gal, nesse primeiro semestre, dar de presente 100 horas de consultoria. Dar de presente 100 horas de consultoria para negócios que faturaram 1 milhão ou mais no ano passado. Pelo menos 7 dígitos. Não importa se é 8, 9, múltiplos 9, como eu tenho cliente que fez. Cara, se o cara fez pelo menos 1 milhão no ano passado, ele é elegível a ganhar 1 hora de consultoria comigo. Sem cobrar os 50 mil, de graça. Sem exigir nada em troca, nada. Nem depoimento, nada. E, cara, eu tô aprendendo tanto. Tanto. Hoje, antes de falar com você, eu fiz 2 consultorias hoje. E, cara... Óbvio que eu acabo fechando muitos desses clientes, né? E acaba sendo muito lucrativa também essa iniciativa, mas mesmo se eu fosse proibido de vender para eles, né? O que graças a Deus eu não sou e vendo mesmo, cara, se eu fosse proibido de vender, o quanto eu tô aprendendo nessas trocas, cara, tá sendo tão positivo para mim. O quanto eu tô aprendendo sobre mim, aprendendo sobre eles, aprendendo sobre o mercado como um todo. E cara, vamos supor que eles fossem proibidos de comprar de mim. Ainda assim, cara, eu tô dando 5 milhões pro mercado. 50 mil vezes 100. Eu tô dando. É lei, cara. Tá escrito, né? Que plantar é opcional, mas colher é obrigatório. Através dessas pessoas, ou de alguma outra forma, esse troço vai voltar pra mim e vai voltar multiplicado. Então, é uma coisa ousada, é uma coisa que eu nunca vi ninguém no Brasil fazer parecido. E, cara, tô aí. E eu tô gostando muito, cara. E isso é genial, porque assim, o que acontece? A grande maioria dos empresários, empreendedores do meio digital, eles ficam pensando em ofertas mirabolantes para colocar dinheiro na mesa. Cara, e você tá trazendo aí uma ideia tão simples, né? Idiotamente simples. Idiotamente Qualquer pessoa simples, pode ou fazer. seja, você filtrou, você tagueou quem são as pessoas que você quer fazer essa doação, que são pessoas importantes para você, mas mais importantes que são pessoas que têm talvez um poder aquisitivo para ir para um outro talvez treinamento seu ou produto seu, mas antes disso, você quer doar. Isso. E aí você doa. Antes E aí eu gero valor. Antes você gera valor. Então a gente está falando aqui de uma estratégia simples de gerar valor para depois a pessoa ela perceber que, pô, aqui é o caminho que eu tenho que seguir e o meu mentor tem que ser o Vitor Damasio. Cara, isso é muito simples, porque qualquer pessoa que tá aqui, né, poderia meio que fazer a tag, né, o tagueamento, né, ou então o filtro de qual é o meu cliente de fato ideal e chegar para esse cliente ideal via direct e falar assim, olha, que você acha de eu te dar 1 hora de consultoria, doar meu tempo para você sem troca de nada? Eu tô querendo doar porque eu acho que você tá precisando nesse momento, eu posso te ajudar. Cara, simples assim. Ou, talvez você vai levar um não, mas você pode levar bastante sim, né? Isso, é muito louco. E cara, eu tô reativando contatos de anos atrás, amigos meus que, cara, o tempo afastou a gente, sabe? Cara, eles estão vendo o tipo de resultado que eu tenho, o tipo de resultado que eu gero para os meus clientes. E, cara, mandar uma mensagem. E aí, vamos se reconectar? Cara, eu tô dando essas horas de presente, você quer? E tá sendo muito massa, cara, viver isso. E tem uma coisa também. Por que o cara de 1 milhão, né? Você falou, o cara que fez acima de 1 milhão, ele pode pagar meus produtos. Tem isso sim. Mas não é só isso. Às vezes, eu vou falar para esse cara nessa consultoria a mesma coisa que eu tô falando aqui nesse podcast, cara. Essa é a coisa louca. O grande lance é que quem recebe, o lance do solo, né? A semente é a mesma, mas o solo é diferente. Cara, o que a gente tá falando aqui nesse podcast, Gal, vai ter gente que vai ouvir, vai entrar por um ouvido e vai sair pelo outro. Só que vai ter gente que vai pegar isso e vai, igual você falou, né? Transformar em ação, vai controlar o ambiente, porque a força de vontade não funciona, vai controlar o seu entorno e vai ter resultado. Então, por que eu tô falando isso? O objetivo do VDcast, não só esse que eu estou gravando com você, eu ter criado esse VDcast, o objetivo desse VDcast é educar sim o mercado, mas identificar também o meu cliente ideal. Todo o meu marketing é voltado, é desenhado para eu encontrar esse cara. Então, com esse lance da consultoria, dessas 100 consultorias que eu escolhi dar nesse primeiro semestre do ano,
eu tô cortando etapas, cara. Eu tô imediatamente na boca do gol ali falando com o cara que eu mais posso ajudar. Porque a mesma frase que eu falo pra esse cara que fatura acima de 1 milhão, se eu falar pra um cara que só fez 100 mil, a mesma frase, ela tem um impacto menor no negócio dele, porque ele tem um ativo menor, ele tem menos chance de transformar aquilo em algo grandioso. Então, o que eu percebi? A minha hora de consultoria é a mesma, o meu esforço, a minha dedicação, a minha 1 hora é a mesma. Se eu der pro cara que fez 1 milhão, o resultado no mundo é 1. Se eu der pro cara que fez 100 mil, o resultado no mundo é outro, e é menor. Então eu escolho filtrar para que os frutos disso sejam maiores. Faz sentido? Isso aumenta também a chance do cara comprar de mim, eu entendo, mas é porque é ali que o meu tempo e a minha energia é melhor aproveitado. Faz muito sentido, e você falou uma palavra aí que é o cliente ideal. Quantas e quantas pessoas não sabem qual é o cliente ideal e elas ficam patinando em ofertas, produtos que não levam a nada, né? E aí você tá num movimento de que, cara, eu preciso descobrir de fato quem é esse meu cliente ideal. E obviamente existe uma estratégia por trás para melhorar seus produtos, para refinar por trás seu não, produto. Pela frente. Pela né? frente. É claro, comigo não tem nada escondido, é bem evidente. É isso aí. E essa estratégia, ela melhora a entrega, melhora a tua transformação e, consequentemente, faz com que você também aprenda com cada um deles. Porque, tipo, numa conversa dessa, você tá falando com vários empresários de vários nichos de mercado, de vários segmentos. Você não é um cara que só atua só para o empreendedorismo digital. Eu sei que você também conversa com outros empresários no meio de varejo, no meio do atacado e tudo mais. Inclusive a gente tem um membro do Mastermásio, né? E que ele trabalha muito com a questão do varejo. Agora que ele está entrando no digital, mas ele já era muito forte no varejo. Você está falando de qual deles? O das cores da... Ah, tá, o Igor. O Igor. Inclusive isso. tem episódio dele aqui. O Gal tá falando do Igor, da Camaleão Color. Mas tem mais gente, né? Porque, tem o Igor, que vem de cor de cabelo. A Sabrina Nunes, ela é da Francisca Joias. Ela vende semi-joias, né? E ela tem o digital também. E, enfim, tem esse lance. E tem o Rosadas também, que tem produtos digitais para donos de supermercado, né? Então, mas o meu foco realmente é quem vende cursos e mentorias, né? É a galera que eu ajudo. É isso. É a galera que eu mais foco, mas converso com outros mercados também. Eu falo isso, Gal, porque eu tenho medo de você falar isso, aí um monte de gente do mundo físico me procurar. Eu não sou a melhor pessoa pro cara que vende produto físico. O Igor e a Sabrina que tem a habilidade de pegar o que eu falo e adaptar pro mundo deles. Então, você que é empresário que tá assistindo esse VDcast, olha só, se você tá querendo migrar pro seu digital, você já tem um mentor aí, que é Vitor Damasio, para fazer essa transição de carreira, transição de negócio, né? Desculpa. É isso aí. Pode crer, Gal. E, cara, que gostoso, cara, poder trocar essa ideia, poder falar de esses pontos tão interessantes, cara. Porque, sabe o que eu percebi, cara? A gente tinha que passar mais tempo junto, eu e você, cara. Vamos marcar um jantar, um almoço, uma coisa com as nossas digníssimas aí. Tempo, né? Vamos fazer isso funcionar. Vamos fazer isso funcionar. Porque, cara, eu gosto muito de você. E, cara, eu fiz o VDcast com a Sabrina e, cara, me marcou muito demais, entendeu? Cara, tem uma coisa que não tem como você bater, não tem como você manufaturar, não tem como você acelerar, que é o tempo, cara. É o tempo. Eu lembro quando você me recebeu na sua casa, quando ainda era em Fortaleza. Uhum. E, cara, a gente falou do livro aí que eu dei. E, cara, quando eu cheguei na sua casa, me marcou muito isso, porque são muitos anos juntos, Gal. E só pra vocês entenderem, gente, o Gal é um amigo pra mim. E ele é do Mastermásio. São duas coisas separadas pra mim, mas que acabam se confundindo muito, né? E lá no Mastermásio, eu costumo presentear a galera. E nesses anos foram muitas coisas diferentes. Esse microfone que o Gal tá usando, por exemplo, foi presente do último encontro, né? Ele é demais, viu? Esse microfone, cara. Obrigado, viu, cara? Esse microfone. Olha, ele faz muito sucesso, viu? A voz fica até mais bonita, né, meu amigo? A voz fica muito mais bonita. E é colorido. Enfim. Você fica até mais inteligente, fala umas coisas melhores. É demais. E assim, me marcou muito, Gal, chegar na tua casa e ver lá, tipo, o moedor de café, e ver lá, tipo, cada uma das coisas, e cada um dos livros. Cara, 8 anos. Tipo, e falando com a Sabrina também, a gente tá junto, sei lá, 6 anos, 5, sei lá. Cara, nada bate o tempo, né? Cara, só me mostra como que eu tô indo numa direção que me faz bem. Pode não ser a mais certa do mundo, ou a mais lucrativa, ou a mais... Cara, é a que me faz bem. Que é ter o meu modelo ali de programas, né? Igual você falou lá, como começar zero, maestria, mentoria, mastermásio, e o Vida de Mentor em paralelo, né? Cara, gerar o resultado, como você falou aí, da transformação
fenomenal e tal, e fazer com que a pessoa escolha seguir, escolha continuar. E você tem isso também. Tem cliente que é seu cliente há muitos anos, né? Tenho clientes há praticamente 6, 7 anos aí que Cara, estão na nada jornada bate esse junto comigo, troço. né? É. Nada bate pra mim. Porque é muita história, é muita vida, cara. Ó, vou dividir uma coisa que eu tô sentindo de dividir aqui, que, Fala aí. enfim. Cara, eu lembro quando eu me formei no colégio. Cara, naquele dia eu abracei um amigo meu e chorei. Chorei pra caramba mesmo. Tipo, chorei muito. E talvez eu tenha bebido um pouquinho e eu não estava acostumado a beber, era muito novo, formatura do colégio. Enfim. Eu nem sei se eu bebi pensando melhor aqui. Formatura é menor de 18. Eu nem sei. Cara, eu sei que eu chorei, sabe? E esse cara que eu abracei, eu não vou falar o nome porque, sei lá, não sei se faz sentido falar o nome e tal, mas esse cara nunca foi meu melhor amigo, sacou? Não tava nem entre os 10 melhores amigos. Não tava. Mas ele morava perto da minha casa e no ônibus, eu estudei no Colégio São Bento, é um colégio de semi-internato, né? Então a gente ia de manhã e voltava quase de noite, né? No ônibus, a gente ia junto. Todo dia. E voltava junto. A gente era amigo, mas ele não tava. Sabe, todo mundo tem aquele grupo dos 10 amigos, melhores amigos. Ele não era desse grupo. Mas pelo ambiente, de novo o lance do ambiente, ele tava lá. Ele tava lá sempre. Ele nunca esteve muito lá, mas ele nunca não esteve lá. E aí, quando eu abracei ele, eu chorei. Porque aqueles meus 10 melhores amigos ali, eu sabia que eu ia encontrar. Eram os amigos do grupo do WhatsApp, eram os amigos que sabe, que a galera se conhece, e as namoradas se conhecem e tal. E é o grupo que você não vai perder. Mas naquela hora, abraçando aquele cara que não era dos meus melhores amigos, mas sempre esteve lá, me bateu uma dor, porque eu sabia que eu não ia encontrar ele nunca mais. Ou se não nunca mais, eu sabia que eu ia encontrar só esporadicamente. Tipo, encontros de 10 anos, não tem esse negócio? Encontro de 20 anos. Sim. E aí eu percebi ali o como que ele foi personagem, é até ruim falar assim, mas personagem coadjuvante de todos os episódios da minha vida. Tipo, quando meu avô ficou doente, quando meu avô veio a falecer, cara, no ônibus do colégio tava ele, sabe? Tipo, cada coisa da minha vida, E cadê esse ele cara não hoje? foi. E onde é que ele tá hoje? Então, também não vejo sei lá quantos anos. E encontrei um acidente, e hoje ele é pai e tal, e foi muito legal. E aí me despedi dele novamente, sabendo que só ia encontrar de novo, sei lá quando. Porque nunca foi melhor amigo, mas sempre esteve ali. Então eu acho que existe um valor muito grande no sempre estar ali. Faz sentido o que eu tô falando? E que você não tem como acelerar ou manufaturar tempo, cara. E aí eu percebi, porque eu estudei no mesmo colégio da primeira sériezinha. Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava série. Na minha época não tinha nono ano. Primeiro ano, segundo ano, terceiro ano. São muitos anos juntos, cara. E eu alucino que nada bate essa parada, cara. O que tá caindo de ficha aí? Ó, é engraçado o que você tá falando, porque assim, né? Por muito tempo eu quis ter o meu próprio negócio. E aí, o que acontece? Eu tive a Quartel Digital, meu próprio negócio. Depois eu tive a Neuari, que foi uma das primeiras agências de lançamento, ter meu próprio negócio, né? E depois eu virei sócio do Paulo Vieira e tenho um negócio com o Paulo Vieira. Por muito tempo nessa jornada, eu fiquei com muita vontade, sabe, de tipo assim, cara, eu vou talvez fazer uma carreira solo. As pessoas chegavam pra mim e falavam assim, cara, não faz carreira solo, né? Faz carreira solo, você tem tanto conhecimento, você deveria ter suas próprias mentorias, seu próprio mastermind e tudo mais. E as pessoas chegavam e falavam isso num tom, assim, de querer me ajudar, de querer... Incentivando, né? Incentivando, né? E tudo mais e tal. Só que aí, o que acontece? Essa questão do ambiente sempre vence, né? Cara, hoje eu tô inserido num ambiente onde... Cara, é muito difícil eu sair dele. Mas por que eu tô te falando isso? Porque quando... E agora eu tô falando um pouco do ecossistema da Febracis, né? Que hoje eu tô envolvido. Quando eu vejo ali pessoas sendo restauradas emocionalmente, casamentos restaurados, né? Através da inteligência emocional, através do coach, através de várias outras metodologias, quando eu vejo pessoas sendo restauradas financeiramente, quando eu vejo famílias sendo restauradas financeiramente, cara,
Eu não posso sair desse ambiente, cara. É forte. Eu não posso sair desse ambiente, cara. E outra coisa, olha só que interessante. O ambiente sempre vence. E essa frase pra mim é marcante, sabe por quê? Porque assim, hoje eu sou casado, você também é casado. Hoje você sai com mais casais. Você não sai com tantas pessoas solteiras. Você pode até sair com algumas pessoas solteiras. Não, mas nem você sai com solteiro. Eu você namoro. não sai. A gente namora há 3 anos, né? E realmente, quando você namora, quando você é casado, você sai junto, né? Você Tem sai isso. junto. Isso molda com quem você sai. E aí é que são pessoas, né? Aí você começa a frequentar agora lugares. E aí, outra coisa, cara, tipo, o que aconteceu? Eu fui pra Fortaleza, né? E aí, nesse final do ano, eu fui passar na casa da minha família e tudo mais. E aí, um dia. Como é que foi, cara? Acordei. Não, foi maravilhoso, foi incrível. Só diferente, muito né? quente. Muito quente. Muito quente, né? Muito quente. Mas olha que interessante. Eu fui pra academia, do lado da casa da minha mãe. Quando eu cheguei lá, eu me encontrei com um colega meu, né? Esse colega meu era solteiro. De anos atrás, né? De anos atrás, tava solteiro e tudo mais. Cara, um papo com as pessoas hoje, o meu papo é ganhar dinheiro, prosperar financeiramente, né? Viajar. Se desenvolver pessoalmente Se também. desenvolver pessoalmente e tudo mais. E esse colega meu me encontrou e aí ele falou assim, e aí? Vai pra qual festa do final do ano aí aqui em Fortaleza? Pô, vai ter uma festa massa. O cara só tinha esse tipo de assunto, cara. Esse é o assunto dele, né? Esse é o assunto dele, porque o ambiente onde ele tá inserido é só de balada, de festa, e é só esse papo que rola. Então, olha que coisa sinistra, porque, tipo assim, como as pessoas que estão aqui, se você prestar atenção e fazer uma reflexão, cara, possivelmente você talvez seja cliente do Vitor. Como... Ih, tem um monte que não é não. Tem um monte que ouve não é não. Mas você vai ser algum dia. Mas você que é o cliente do Vitor, olha a reflexão que quero deixar aqui pra você, né? Como o ambiente do Mastermásio, como o ambiente da mentoria, tendo ali as pessoas certas, no lugar certo e o conhecimento certo, fez você vencer na vida. Que louco. Que louco. Meu Deus do céu. Uau. É E, isso. de novo, o ambiente é irrefutável, né? Não tem como vencer essa parada. Cara, eu tô tocado aqui. Porque, tipo assim, imagina eu tá com pessoas. Cara, se eu tiver com pessoas hoje, se eu sair com pessoas só de bebida, de festa, de balada, eu vou acabar fazendo com que Cedo ou aquele tarde, ambiente. né? Cedo ou tarde eu vou estar inserido naquela. Porque aquele ambiente vai me sugar, aquele ambiente vai fazer eu me vencer. Então, um insight poderoso aqui: procure ambientes onde você consiga prosperar, onde você consiga crescer, que tenha pessoas certas, lugares certos e o conhecimento certo. Porque não tem erro, não tem erro. Cedo ou mais tarde você vai crescer, você vai vencer naquele ambiente. Cedo ou mais tarde, procure. Enfim, drop the mic, não tem que falar mais depois disso. Cara, que loucura, eu acredito nisso. E, cara, o lance do VDcast é uma chance de eu estender a minha rede de contatos pra galera que tá ouvindo e que talvez não conheça nenhuma dessas pessoas. Então, a cada semana aqui eu trago alguém brilhante do meu convívio pra inspirar mesmo, sabe, Gal? E, cara, você é uma dessas pessoas maravilhosas, você é uma das pessoas que eu tenho como um amigo e que o digital me presenteou, eu sou muito grato por isso. E, Gal, quando eu faço o VDcast, eu faço questão de que quem está ouvindo conheça uma pessoa brilhante, uma história brilhante, que se motive e que venha acompanhar você também, inclusive, mas eu quero também que ela leve algo prático, né? E você é um cara muito prático. Durante o nosso VDcast aqui, você falou, isso já é um primeiro ensinamento pra galera e tal. Cara, eu quero que quem tá ouvindo esse VDcast, ou vendo no YouTube, porque agora a gente vai ter canal também, ó, dá um tchauzinho pra galera do YouTube. O que alguém que vai ouvir esse VDcast aqui seu vai te agradecer daqui a um ano? Galdino, você é o cara que eu ouvi no VDcast e tal. Cara, eu peguei aquela uma coisa que você falou e olha só o meu resultado. Qual é essa uma coisa prática? Ou que você viu lá no Mastermind, ou que você viu ao longo da vida. Alguma coisa prática. Agora talvez nem estratégica, mas sim tática, operacional, executável, se é que existe essa palavra. E, cara, o que você fala pra esse cara fazer diferente pra ele pra sempre lembrar que nesse episódio ele fez isso e deu bom? Beleza. Olha só, eu vou falar para 2 tipos de pessoas aqui que tá no nosso VDcast, que é o seguinte: para aquela pessoa que já é cliente do Vitor e para aquela pessoa que não é cliente do Vitor, ok? Algo bem prático e direto e objetivo. É o seguinte: para você que não é cliente do Vitor, ok? Independente da sua situação atual, ok? Quando o Vitor jogar uma oportunidade, seja ela na rede social,
Seja ele talvez no YouTube, seja você assistindo os stories do Vitor. E se você sentir no seu coração, que é aquela oportunidade para você, talvez você sentiu isso, mas você talvez não tenha o dinheiro. Talvez você não tenha, tipo, o dinheiro suficiente para aquela oportunidade que seja o Vida de Mentor. Para aquela oportunidade que seja o Master Másio, quando ele fala. Para aquela oportunidade que ele fala que é a mentoria. Talvez você não... Mas você sentiu que é para você. Que tá chegando aquele momento. Você vai fazer uma única coisa. Você vai mandar um direct pro Vitor. E vai falar assim: Vitor, essa oportunidade é para mim. Eu não sei como, mas essa oportunidade é para mim. Deixa ele saber. Deixa ele saber. Por que eu tô falando isso? Porque o como vem. Se vai ser um dia, vai ser depois. O como vem, pô. O como vem. E, pra você que é cliente do Vitor, só quero dizer uma coisa pra você. O ambiente é vencedor. Você tá no lugar certo, com a pessoa certa, com o conhecimento certo. É isso. Uau, Gal. Puxou brasa pra minha sardinha, né, meu amigo? Eu vou receber esse carinho aí, muito grato. Ai, que top. E, cara, onde que as pessoas podem seguir você, acompanhar o seu trabalho, saber mais sobre o que você faz, meu amigo? Show de bola. Ó, pessoal, você que tá aqui, né, pode me seguir no @RafaelGaldinoBR no meu Instagram, beleza? Também tem o meu canal no YouTube que tá desatualizado, mas vai lá, é Rafael Galdino, você vai encontrar lá também no meu canal do YouTube. Também tem um Twitter, @RafaelGaldino, também tá desatualizado. Twitter? O que é isso, Twitter? Cara, era uma plataforma aí de fazer umas besteiras da época de 2012, 2011. Não, tem gente que bomba lá, cara. Tem gente que bomba lá. Eu sei. Mas é isso, acho que esses são os meus canais aí. É isso. Mas o principal, eu posso dizer que é o Insta? É o Instagram, é @RafaelGaldinoBR. Pode ir lá, pode me seguir, pode mandar um oi, me manda um oi lá. Pra saber que e diz você o que assistiu. Achou, né? Conta o que achou daqui, né? É isso aí. Eu acho que teve muita coisa muito gostosa aqui mesmo e que vai fazer diferença pra quem tá ouvindo. E Gal, posso fazer uma última pergunta, amigo? Pode, cara. Quando tu faz o story lá, só uma porcentagemzinha a ver. Quando você manda um e-mail, sei lá, 10% abre. E se você pudesse mandar uma mensagem pros empreendedores desse Brasil com 100% de abertura, o que você falaria, amigo? Caraca, velho. Essa aí foi pesada, viu? Manda ver, amigo. Em qual contexto você tá falando, assim, só pra eu poder... Aberto, se vira nos 30. Entendi, tá bom. A sua mensagem, Gal, a sua mensagem pro mundo ouvir. Tá bom. O simples funciona, tá na sua cara e você tem o poder de decisão. Forte, amigo. Obrigado por isso, obrigado por essa mensagem. Pau! Direta. Obrigado pelo seu tempo, pela sua generosidade de participar aqui e dividir um pouco da sua trajetória, do seu conhecimento com a minha galera do VDcast. Obrigado, meu irmão, pelo convite, meu carinho, meu respeito, minha admiração por você, pela pessoa que você é. E tamo junto, você sabe que você é um irmão pra mim.